México e Estados Unidos compartilham uma fronteira de 3.145 quilômetros, com diversas barreiras, sistemas de segurança e uma difícil tarefa para os imigrantes percorrerem. Então vamos entrar por dentro de cada quilômetro dessa imensa fronteira e entender como funcionam os trajetos que os imigrantes percorrem todos os dias em busca de uma vida melhor nos Estados Unidos. O ponto inicial de tudo é a região conhecida como El Muro en la Playa, um muro de 9 metros de altura que por 60 metros até adentra o mar. A outra grade menor que separa o México dos Estados Unidos. Daqui o muro segue uma reta constante de 226 quilômetros por todo o estado de Baixa Califórnia. A nossa jornada começa em Tijuana, a segunda maior cidade do México, que conta com pouco menos de 2 milhões de habitantes. Esses habitantes que muitas vezes tentam atravessar o muro pela praia em busca de uma vida melhor. Justamente porque essa é uma das formas mais fáceis. A explicação é simples. Apesar de duas barreiras estarem aqui, se os imigrantes conseguem atravessá-la ou então passar pela água, terão livre acesso à praia de Borderfield e assim entrar aos Estados Unidos. Mas é claro que atravessar esses muros é uma tarefa difícil, principalmente por conta do arame farpado. Alguns metros adiante a coisa fica mais difícil ainda, porque começa uma segunda barreira ainda mais vigiada. Essas barreiras seguem paralelamente por cerca de 8 quilômetros até uma transposição do rio Tijuana, que tem uma largura de 120 metros. Ao norte fica a cidade americana de San Diego e ao sul a cidade de Tijuana. É bem aqui que existe uma aduana de imigração que conecta os Estados Unidos ao México. E obviamente todo o perímetro é cercado de altos muros com arame farpado para evitar a imigração ilegal. Mas essa não é a única maneira de entrar legalmente no país. A 330 metros dali se localiza uma das maiores raid lanes dos Estados Unidos. Basicamente uma porta de entrada facilitada para quem possui um cartão específico. É claro que não é fácil para os mexicanos e os demais imigrantes conseguirem esse tipo de cartão. Essas duas entradas levam diretamente à Freeway de San Diego, que dá acesso aos Estados Unidos. Mas até um imigrante comum chegar nessas barreiras, existe um longo caminho que o próprio tem que percorrer. Então vamos mapear isso. A América Latina tem problemas econômicos e políticos há muito tempo. Isso cria um constante fluxo de pessoas em busca de uma vida melhor nos Estados Unidos e no Canadá. Entre 2010 e 2021, estas foram as porcentagens dos principais grupos latinos que cresceram no território do país. A Venezuela, como pode ser visto, aumentou em 169% o número de habitantes que estão concentrados no país norte-americano. Um venezuelano comum que viaja em busca de uma vida melhor na América do Norte terá que passar pelo Istmo do Panamá. O problema é que a rodovia Chigorodó da Colômbia acaba antes de chegar ao Istmo, e a rodovia panamenha também não está conectada com nenhuma outra sul-americana. Isso cria uma impossibilidade muito grande de passar por aqui. Além disso, chegar até a cidade de Tijuana pode ser uma tarefa difícil. Veja o caso de Caio Goulart, um brasileiro que percorreu um trecho no México de ônibus para chegar até a cidade. Eu não pegaria esse ônibus de novo, Você passa por 14 blitz, algumas delas são de madrugada, tem policial que te bota terror, fala que vai te deportar, te prender, te bater. Eles não fazem, mas eles colocam terror e você tá sozinho, dá muito medo. Mas caso o imigrante venezuelano consiga percorrer os 6.500 quilômetros necessários para chegar na fronteira entre México e Estados Unidos, ainda terá que atravessar a fronteira caso consiga pular os muros. E quando pisar em território estadunidense, duas principais opções ocorrerão. Em primeiro, ele poderá escolher ficar totalmente ilegal, como se fosse um fantasma no país, e se esconder de toda e qualquer autoridade. Ou como segunda opção, assim que atravessar a fronteira, espera ser flagrado por agentes da imigração de propósito, onde se tiver azar ele pode ser preso e deportado para o país de origem. Ou então, se a sorte bater para ele, pode acabar permanecendo nos Estados Unidos e viver no país esperando para responder um processo em liberdade. Geralmente esses processos demoram anos e o imigrante pode viver no país e trabalhar enquanto espera. Mas agora vamos voltar para as fronteiras e entender cada quilômetro e como funciona essa perigosa jornada. Nos 226 quilômetros em linha reta, existem mais alguns pontos de imigração e raid lanes.
e essas geralmente estão localizadas em áreas geograficamente planas, como na cidade de Tijuana, mas também na área de Laguna Salada, a região de Mexicali, bem como também nos desertos do norte do México. Mas em contraste a essas regiões, existem altas montanhas que dificultam e muito a imigração, como as montanhas da Baixa Califórnia ou as que cercam as cidades de Mexicali, Tijuana e até San Diego. Tanto é que existe uma área de 12 km de extensão, onde não há praticamente barreiras diretas e fica entre Mexicali e Tijuana. A altitude das montanhas fornece uma grande barreira geográfica e existem áreas de pedras acidentadas que caem a todo momento. Saindo dessa fronteira, vamos para outra parte, onde praticamente só existem desertos, como o deserto de Sonora ou o grande deserto de Chihuahua. Aqui as coisas são piores ainda para os imigrantes e muitas vezes até não existem muros aqui, justamente por essa barreira geográfica natural. Por esse motivo, muitas famílias tentam atravessar essa fronteira porque não há um muro ou uma grande barreira. Por conta disso, a tecnologia por toda a fronteira entre México e Estados Unidos é muito desenvolvida. Esses são alguns registros de uma câmera com visão noturna, localizada na fronteira entre os dois países. Imagens como essa ocorrem todos os dias aqui. E veja bem, esses limites territoriais que ocorrem entre os estados de Arizona e o estado do Novo México nos Estados Unidos têm uma característica muito diferente de outra fronteira logo à frente. Enquanto os limites são praticamente retos no oeste, quando chegam no estado do Texas a fronteira fica totalmente irregular. Esse fenômeno é causado porque entre a cidade americana de El Paso e a cidade mexicana de Juárez, um enorme rio divide os dois países, chamado de Rio Grande. E daqui até o último quilômetro da fronteira entre México e Estados Unidos, que fica perto de Heroica Matamoros, o Rio Grande acompanha todo o percurso. É por conta disso que não é necessário, em cada ponto, existir muros enormes. E aqui surge uma dúvida muito grande. Como os Estados Unidos podem controlar a imigração em cidades praticamente coladas? É isso que vamos responder agora, mas também visualizar a logística para entrar em lugares mais remotos. Além disso, como o país utiliza o Rio Grande como um campo de anti-imigração. E a nossa última etapa, que acaba no fim deste rio. Esta é Nova Laredo, uma cidade mexicana que está no lado oposto da americana Laredo. Enquanto uma tem 450 mil habitantes, a americana tem 250 mil. E é claro que é muito difícil controlar a imigração nessas cidades. Afinal, o que impediria alguém de passar de um lado para o outro, se é só atravessar um rio? A forma que os Estados Unidos encontraram de resolver isso não é eliminar a imigração, e sim minimizar. Na cidade americana de Laredo, as chamadas ruas de Coyote cercam todas as margens dos rios. Elas servem justamente para fazer um patrulhamento constante, onde a polícia de imigração consegue minimizar a quantidade de imigrantes que entram no país. Outra maneira de evitar é minando os rios com os mais diversos obstáculos. Na região de Eagle Pass, no Texas, Piedras Negras, no México, em 2023 o governo do Texas colocou uma boia de 300 metros para desencorajar a passagem pelo rio, além de minar o mesmo com arame farpado por todos os lados. E apesar de tentarem a todo momento evitar o máximo a imigração, existem regiões que não são tão preocupantes assim, como o Círculo do Texas, uma parte onde parques nacionais e uma falta de habitantes impressiona. Nessa parte do México, além de ser árida e praticamente sem vida humana, a natureza faz o trabalho de ser outra barreira geográfica. É fato que o Rio Grande também corta a região, mas a altitude das montanhas, por ser uma região inóspita e selvagem, faz com que praticamente ninguém tente atravessá-la. Saindo daqui, nos quase 2.000 quilômetros que o Rio Grande atravessa os dois países, chegamos em uma parte onde ninguém se atreve a tentar imigrar: as áreas alagadas do extremo leste. O primeiro motivo é que um porto de 250 metros de largura corta a região, e as áreas alagadas ao redor tornam o ambiente uma das mais difíceis para imigrar. E com outras alternativas sendo muito mais fáceis e estando disponíveis a qualquer momento, não parece que esta é uma boa opção. E esse é o exato motivo pelo qual a fronteira entre o México e os Estados Unidos
é a maior e a mais perigosa do mundo. Nós criamos esse vídeo aqui em tempo recorde, então eu gostaria muito de agradecer por você estar vendo e prestigiando o nosso trabalho. Além disso, você nos vê provavelmente por causa dos nossos mapas animados. São poucas pessoas que sabem de fato como fazer isso, e agora nós estamos disponibilizando um curso de mapas animados completo que vai levar você do zero até você criar mapas animados, seja para produzir conteúdo, ganhar dinheiro, enfim, o seu interesse. Se você quer criar esses mapas, primeiro link na descrição ou comentário fixado.